Muito boa tarde, meus queridos amigos. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Estamos aqui ao vivo para a nossa aula hoje de matemática. Hoje o material será a circunferência. Esse conteúdo é voltado para a preparação vestibular do Enem e também para a Universidade do Estado do Amazonas. Nós já voltamos para alguns dias presenciais aqui no nosso reforço escolar, aqui do curso Lógica. E caso você queira fazer parte de nossos grupos de estudo e revisar para o vestibular com a gente, entre em contato através de nossas redes sociais, do Lógica Online ou do site logicaonline.com.br. É muito importante também, meus queridos amigos, fazer as anotações corretamente. Então, anotem tudo detalhadamente. Vamos começar a nossa aula. Já estamos agora. Quando nós falamos de circunferência, nós temos que admitir que uma circunferência ela tem duas características. Ela tem um centro de circunferência, que é formado pelo x do centro e y do centro, e, naturalmente, por ser uma circunferência, ela tem um raio. Então, a definição básica de circunferência significa relacionar um ponto da circunferência para um ponto do centro, e a distância entre esse centro e a borda dela, ou seja, um ponto qualquer, xy, que existe aqui, vai delimitar o raio. Mais uma vez, isso aqui cai em distância de ponto para ponto. Então, vai ficar como essa relação aqui? Vai ficar assim a equação. Eu escrevi, na verdade, uma fórmula geral, né? Que é x menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é a equação geral. Isso aqui é a equação reduzida. É a fórmula da equação reduzida de uma circunferência. Por exemplo, exemplo número 1. Quando nós fizermos o cálculo, é muito importante lembrar, o que nós temos que substituir, ou pelo menos temos que colocar, é isso daqui, olha, x do centro, y do centro, centro de circunferência e o raio. Não esqueça, definição, de novo, o que define uma circunferência são duas características. O que é? O centro, que é formado pelo x do centro e y do centro, e um raio. Um raio de que tipo? O raio tem que ser o quê? Maior do que zero. A definição desse raio maior do que zero significa a própria definição de circunferência, porque, convenhamos, se o raio for menor do que zero, ou se o raio for igual a zero, como é que vai ter circunferência? Circunferência é uma medida. Então, colocado dessa forma, vamos colocar aqui um pequeno exemplo para a gente poder entender como é que funciona uma circunferência. Vamos imaginar aqui. Imaginemos que eu tenho uma circunferência de centro 2 em 1 e raio igual a 4. Escreva. O problema é bem simples. Vai ser colocado aqui. Escreva a equação de circunferência. Seabra, muito boa tarde. Boa tarde, professor. A equação da circunferência. Como é que isso aqui funciona? É bem simples, na verdade. A equação da circunferência vai ficar como isso daqui? X menos x do centro elevado ao quadrado mais y menos y do centro elevado ao quadrado é igual a quanto? É igual ao raio ao quadrado. Só um minuto, rapidinho. Marcela, quero que seja minha controle de qualidade, tá? Se você não estiver enxergando alguma coisa, fala para mim, tá bom? Tá muito claro? Então vai ficar como? X menos x do centro elevado ao quadrado menos mais y menos y do centro elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A definição de equação da circunferência significa substituir o x do centro, y do centro e o raio. Então vai ficar quanto isso daqui? X menos o x do centro. Não esqueça que o centro é esse daqui. Aqui eu tenho x do centro e aqui y do centro, tá bom? Respectivamente. Então vai ficar como isso daqui, Jennifer. Vai ficar y menos 2 ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado igual a quanto? Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. No caso é 4 quadrado. Vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado igual a 16. Isso aqui, senhores, chama-se... Isso aqui do jeito que eu escrevi, chama-se equação reduzida da circunferência.
Equação reduzida da circunferência. Só que, além dessa equação reduzida, eu posso expressar uma equação da circunferência também pela chamada equação geral de circunferência. É só fazer o produto notável disso aqui. Vai ficar como? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado segundo, mais o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tudo isso é igual a quanto? 16. Equação geral de circunferência significa que circunferência igual a zero. Vai ficar quanto? Vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado aqui, x ao quadrado, agrupando os termos semelhantes, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, menos 2y, aqui 4 mais 1, vai ficar quanto? Mais 5, menos 16, vai ficar quanto aqui? Menos 11, né? Menos 11, tudo isso igual a zero. Isso aqui, senhores, chama-se equação geral da circunferência. Deixa eu anotar isso daqui. Essas são as duas maneiras de nós expressarmos uma circunferência dentro de um termo. Só um minuto, por favor. Meus queridos, só um minuto, por favor. Alô, querida. Eu tô resolvendo um problema com um aluno aqui, querida. Escreve para mim o que é, tá bom? Passa agora para mim, tá bom? Tchau. Muito bem. Essas duas maneiras de nós expressarmos uma equação vai ser fundamental para que nós possamos entender claramente a ideia de circunferência. A partir dessa ideia aqui, a partir dessa ideia de circunferência, ou pelo menos da maneira como nós montamos essas equações, é que nós vamos escrever e desenvolver todos os nossos exercícios. Mas antes eu preciso ensinar algo para vocês. Observem isso daqui. Equação geral de circunferência. André, você pode verificar lá para mim, por cima, por favor? Equação geral de circunferência. Quando nós temos uma equação de circunferência, nós podemos escrever essa equação da seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Isso aqui chama-se termo geral, ou expressão geral da equação de uma circunferência. Esse tipo de raciocínio servirá para identificarmos se uma equação representa ou não uma circunferência. E, conforme nós já havíamos falado anteriormente, quando eu falo equação de circunferência, significa o quê? Que tem que ter um centro e que tem que ter um raio. Que tipo de raio? Ele tem que ter um raio maior do que zero. Essa é a definição clássica, é assim que a gente vai ter que colocar e relacionar. Então, vamos aprender a identificar isso daqui? Vamos lá. É dada a seguinte equação: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. A pergunta do problema é bem simples. Verifique se a equação abaixo, se a equação representa uma circunferência. Representa
uma circunferência. Quando é que ele representa uma circunferência? Ele representa uma circunferência quando eu tenho duas características, um centro, que é x do centro e y do centro, mesmo que seja 0, 0, tá? E principalmente o raio, ele tem que ser o quê? Esse raio, ele tem que ser necessariamente maior do que 0. Como é que você vai fazer isso daqui? Vou ensinar para vocês, por favor, não pisquem, tá? Que isso aqui vai ser muito importante. Em primeiro lugar, vocês examinam que tipo de equação é essa. Isso aqui se chama equação geral de circunferência. Por que ela é equação geral? Está aqui, x ao quadrado, y ao quadrado. A primeira dica, que é uma equação de circunferência, é que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado eles têm que ser iguais a 1. Ou pelo menos que podem ser simplificados para 1. Ou pelo menos que podem ser simplificados para 1. Bom, aqui já está ok, já estamos no rumo. Essa parte aqui, esses dois, esse cara aqui e esse cara aqui, vocês vão dividir por menos 2, tá bom? Eu vou ensinar vocês como é que faz isso daqui para identificar uma equação de circunferência. Porque a equação de circunferência é dada por uma fórmula. Essa fórmula aqui, olha, ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso é igual a k. Onde k é o termo independente da equação. O termo independente, esse rapaz aqui. Como eu falei anteriormente, toda equação de circunferência, para que seja uma equação de circunferência, ela tem que ser escrita nessa forma, olha, menos 2a menos 2b. E aqui, olha, tá vendo? Está escrito menos 2. O que a gente vai fazer para descobrir o valor de a e b? Os coeficientes de x e de y, você vai dividir os dois por menos 2, tá bom? Aí você vai encontrar o valor de a. Aqui, olha, menos 2 dividido por menos 2 é 1. E o b é 4 dividido por menos 2 é menos 2. Pronto. Já achamos o valor de a e de b. Agora, nós temos que achar o raio. Não esqueça que a identificação de uma circunferência é o centro e o raio, que nós vamos fazer agora, tá? Muito bem, agora o raio. Quem é o a? Vai ficar quanto? 1 ao quadrado mais o b, que é menos 2 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a k. Quem é o k? K é o termo independente, que é esse rapaz aqui. No caso, é menos 4. Lembre-se, nós temos que achar o raio. O raio tem que ser positivo. Não precisa ser raiz exata, precisa ser positivo o negócio. Então vai ficar quantos aqui? Vai ficar 1 mais 4 menos r ao quadrado igual a quanto? É igual a menos 4. Fazendo o cálculo aqui vai ficar quanto? Menos r ao quadrado é menos 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 mais 1 é 5. Passando para o outro lado vai ficar menos 5. Vai ficar quanto? Menos r ao quadrado é igual a menos 9. Menos com menos mais. A gente pode simplificar esse cálculo aqui. Vai ficar quanto? R ao quadrado igual a 9. Fazendo o cálculo, eu tenho R igual a raiz de 9. E em termos de termo modular, eu tenho R igual a 3. Nesse caso, deu bonitinho. Eu fiz de propósito essa questão. Mas nós já sabemos duas coisas. Que o centro dessa circunferência, quem ele é? O centro da circunferência, em primeiro lugar, são esses números, né? Que a gente achou. É igual a quanto? Aqui, olha. 1. X igual a 1. Porque esse valor de A que a gente achou aqui é o valor relativo a X do centro. E esse valor de B que a gente achou é relativo ao Y do centro. Então, foi igual a quanto? É igual a 1 menos 2. E o raio é igual a quanto? E o raio é igual a 3. Essa técnica é mais interessante que a parte de completamento de quadrados, que às vezes é ensinada para os alunos. Eu prefiro usar dessa maneira, que eu acho mais simples, mais direto. Vamos verificar se nós entendemos mesmo? Vamos verificar mais um, por favor. Já copiado aqui? Beleza. Vamos fazer um pequeno exemplo para podermos fixar essa ideia. Vamos lá, senhores, vamos ter fé, tá bom? Laine? Oi. Sabe por que o pessoal do Chapecoense morreu? Por quê? Falta de fé, tu entende por quê?
Porque a fé move montanhas. Desculpa, realmente, essa piada é inapropriada. Tá? Muito bem, vamos lá, senhores, por favor. Agora, vamos tentar aplicar isso que eu ensinei para vocês no exemplo. Meu querido amigo Vinícius, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Henrique. Tudo boa? Exemplo 1, vamos lá. O problema é, escreva a equação da circunferência. Escreva a equação reduzida e a geral da circunferência determinada pelos seguintes pontos. Centro, zero, centro, desculpa, deixa eu colocar aqui. Esse é o problema de escrever ao vivo, né? Não dá nem para apagar, né? Centro, menos 3 e 1. E o raio, que é igual a 3. Bom, é bem simples mesmo. A equação de uma circunferência, para escrever diretamente, vai ficar quanto? Vai ficar x menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado. Tudo isso daqui tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual ao raio ao quadrado. Então, vai ficar quantos aqui? Vai ficar x menos o x do centro. Não esqueça que esses coeficientes aqui que a gente está falando, isso é a e b, né? Que é o x do centro e y do centro. Colocado aqui, x do centro é igual a quanto? Menos 3, né? Menos com menos, mais, elevado ao quadrado, mais y menos y do centro, que é igual a 1, elevado ao quadrado, tudo isso é igual a r ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Dando uma arrumada aqui, vai ficar quanto? Vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado, mais y menos 1 elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 9. Observe, sim, meus queridos amigos, que aqui eu posso definir claramente quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Né? O centro, quem ele é? É sempre com sinal contrário, tá? Por favor. O centro, quem é aqui? É menos 3 e aqui 1. E o raio, quem é? É a raiz desse valor. Raio vai ser igual a 3. Agora, isso aqui é a equação, isso aqui que eu escrevi, do jeito que eu escrevi, esse cara aqui, chama-se equação. Tu tem alguma caneta gel grossa de outra cor? Só para, diferente de um azul, se fosse um pincel. Então, isso aqui vai ser o quê? Equação dá uma melhorada já. Obrigado. Isso aqui vai ser equação reduzida. Beleza. Mas só que agora eu quero escrever a equação geral da circunferência. O que eu faço aqui? É a mesma coisa, eu só vou fazer o desenvolvimento dela, que é o completamento de quadrados. Né? Então vai ficar como isso daqui? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso é igual a 9. Agrupando os termos semelhantes, o que eu tenho? X ao quadrado com y ao quadrado, mais 6x menos 2y. 9 mais 1 é 10, menos 9 igual a 0. Equação de circunferência igual a 0, né? Equação geral, x mais y ao quadrado, mais 6x menos 2y mais 1 igual a 0. Então, isso aqui é a equação que nós escrevemos para esse caso. Isso aqui vai ser a equação geral da circunferência. Correto. Ficou 6x. Isso aqui é um x, né? 6x menos 2y mais 1 igual a 0. Só para ver se estava prestando realmente atenção. Anotaram? Beleza. Bora fazer mais uma, tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma derivação, né, que a gente já tinha anotado anteriormente. Né? A equação geral de circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais
A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, essa é a definição geral. É por isso que a próxima questão que a gente vai fazer vai tratar exatamente disso, ou seja, como identificar se uma equação é ou não de uma circunferência. Vamos lá. Nicolas, gostou do novo layout com a mão? É interessante, mas a gente a caneta fica bem em cima ou não. Aí, tipo, mas assim, fica bacana, acho que a caneta fica um pouco mais legível. Bora dar uma olhada aqui direito, tá bom? Exemplo 2. Verifique se a equação abaixo representa uma circunferência. A equação que ele nos deu é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a zero. Quais são as características de uma circunferência? Uma circunferência, que, como nós já falamos anteriormente, ela tem que ter um centro, que é o x do centro, e ela tem que ter um y do centro, e ela tem que ter um raio. E esse raio, necessariamente, ele tem que ser maior do que zero. Não raiz exata. Apenas um número que seja maior do que zero. Então, vamos lá. Sim, dentro do conjunto, a gente está analisando tudo isso daqui dentro do conjunto dos números reais. Tá bom? Tá, beleza. Como é que nós identificamos aqui? Em primeiro lugar, vamos identificar o centro dessa circunferência. Como é que eu faço? Eu verifico se x ao quadrado e y ao quadrado tem coeficientes iguais a 1. Tem? Tem, beleza. Passo o número 1, já está ok. O x e o y, eu vou dividir os dois por menos 2. Obviamente, o aluno pergunta assim, Henrique, caso não tenha? Bom, caso não tenha, significa que eles valem quanto? Zero. Não tem zero. Não tem zero. Então, vai ficar como isso daqui? Aqui, quanto que vale o A? O A vai valer 4, menos 4 dividido por menos 2, que é 2. E o B vale quanto? O B menos 8 dividido por menos 2, que é igual a 4. Portanto, isso é o centro, que é quanto? 2 e 4, respectivamente. Tá bom? Isso aqui equivale ao A e ao B. Porque na segunda parte, que eu vou ter que descobrir quanto que vale o meu raio, como é que eu faço raio? Eu sei que A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a quanto? K. E o que é K? K é o termo independente. Termo independente é esse cara aqui, olha. Cara que não tem coeficiente, perdão, que não tem variável, que não está relacionada a uma variável. Opa! Voltou? Laine, fale, querida. Por que é menos 2 ali? É por causa daquela parte da explicação que eu falei, minha querida amiga. Uma equação de circunferência é dada por uma fórmula extremamente geral chamada x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax menos 2 vezes by mais a ao quadrado menos mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Então, esses caras que são coeficientes de x e coeficientes de y, para poder descobrir quanto que vale o centro, eu tenho uma manhazinha matemática, uma tática. Você pega eles e divide por menos 2. Porque isso aqui, olha, vai ser de acordo com a fórmula geral de uma equação de circunferência. Então, como está escrito aqui, menos 4 divide por menos 2, o resultado vai ser 2. Esse 2 aqui, que é o valor de A, é o x do centro da nossa circunferência. A mesma coisa para o B, que é menos 8, está escrito menos 8, dividido por menos 2.
Ah, tá, pode crer. Por quê? Laine, isso significa que tu entendeu? Sim. Ah, obrigado. Então, menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4, morreu aqui. Beleza, mas aí não acabou. Eu descobri o centro, mas, como eu falei anteriormente, a gente tem que descobrir tanto o centro quanto o raio da nossa circunferência. Vamos lá. Então, eu vou utilizar esse pequeno subterfúgio matemático aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a quanto? Igual a k. Quem é k? É o termo independente. Então, vai ficar quanto? Quanto que é o a? É 2 elevado ao quadrado mais o b, que é 4 elevado ao quadrado, menos r elevado ao quadrado, igual a termo independente. Termo independente, no caso específico, quanto que vale? 19. Isso aqui vai ficar 4. Não esqueça que o nosso objetivo aqui é verificar se essa equação representa ou não uma circunferência. E quando é que ela representa ou não uma circunferência? Tem que ter centro, óbvio. E o raio? O raio tem que ser maior do que zero. Isso aqui vai ser... O que foi, Marcela? Tá tudo bem? Pois é, né? Isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a... Essa aqui é 20, passa para o outro lado, vai ficar quanto? Menos 20. Poxa vida, isso aqui ainda é uma circunferência. Eu queria que não fosse. R é igual a quanto? R é igual a 1. Bora fazer mais uma. Eu vou até dar o spoiler. Eu acho que ela não vai ser circunferência. Só para a gente fixar, tá bom? Copiaram aqui? Eu vou fazer aqui. Ah, Marcelo, pode levar essas anotações no final. Pra que eu tô anotando então? Valerá milhões no futuro. Posso vender, né? É verdade. Exemplo 3. Marcelo está pensando em vender tudo, estou preocupada. Daqui a pouco tu vai começar a vender botija do lado da tua casa. Tem, mas uma botija cara, né? Vou colocar no LX a máquina de lavar da tua mãe. Vou vender. Exemplo 3. De novo, a mesma questão, né? Verifique se representa circunferência. Verifique se representa circunferência. A equação é essa, tá bom? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 6 igual a zero. O que identifica uma circunferência? Uma circunferência ela tem que ter duas características. Ela tem que ter o centro, x do centro, e y do centro, óbvio, e o raio ela tem que ser maior do que zero. A terceira característica que você tem que analisar, não menos importante, é isso daqui. De novo, desculpe ficar falando essas coisas genéricas, mas a UEA, o VUNESP, de modo geral, essas bancas, elas têm a tendência a pedir coisas bem cabeludinhas com respeito à parte de geometria analítica. Então, vamos ter que especificar. Então, vai ficar como isso daqui. A equação geral de uma circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x menos 2 vezes by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Isso aqui é o K, é o termo independente, né, que a gente já falou anteriormente. Então, a primeira característica que nós vamos analisar na equação é verificar se tem x ao quadrado e y ao quadrado. Tem. Beleza, aqui, ó, tá vendo? Não precisa, um pequeno detalhe, Henrique, vai ser sempre 1, vão ser sempre iguais. Significa que a gente pode simplificar o resto depois, tá bom? Eles têm que ser iguais. 1. Tem que ser 1, tá bom? Se for número fracionário também não vale. Por exemplo, se for 2/3, não tem como ser, porque ele é menor do que 1. Está compreendido, sério. Vamos lá, continuando aqui. Então, o que nós temos que fazer agora? Eu tenho que achar o centro. Quem é o centro? É fácil. É só pegar os coeficientes de x e y e dividir por quanto? 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. E aqui é menos 2 dividido por 2 que vai dar 1. Isso aqui são, respectivamente, x do centro e y do centro. Como eu sou bastante íntimo, eu já chamo eles de A e B também, tá bom? Agora,
Eu tenho que descobrir o raio dessa circunferência. Como é que vai funcionar isso daqui? Nicolas, tu assistiu minha aula de equilíbrio químico? Gerciane, boa tarde, minha irmã. Pergunte, por favor. Boa tarde. Eu queria só tirar uma pequena dúvida. Se caso o problema me desse os mesmos números, por exemplo, menos 2x e menos 2y, eu ia ter mesmo assim que dividir por menos 2? De qualquer forma. Sim, senhora. Ah, tá, No entendi. caso, tu Obrigada. teria centro iguais a 1 e 1. X igual a 1, Y igual a 1. Tá bom? Jennifer, preste atenção agora. Agora eu tenho que descobrir o raio desse bicho, tá? Como é que eu descubro o raio? É aquele detalhezinho matemático que eu já ensinei para vocês. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a K. Onde K é o termo independente. Essa brincadeira tá ruim hoje, né? Então vai ficar como isso daqui? O A ao quadrado é quanto? Menos 1 ao quadrado mais o B, que é 1 ao quadrado, menos R ao quadrado igual a quanto? É igual ao termo independente. Quem é o termo independente? É igual a 6. Isso aqui vai ficar 1 mais 1 menos R ao quadrado igual a 6. Vai ficar menos R ao quadrado igual a 6 menos 2. Menos R ao quadrado é igual a 4. Na verdade, multiplica aqui por menos 1, vai ficar R ao quadrado igual a menos 4R é igual a raiz de menos 4. Embora raiz de menos 4 exista dentro do conjunto dos números imaginários, ele não vai existir pertencente ao conjunto dos números reais. Consequentemente, essa equação aqui que ele nos deu, ela não é circunferência. Essa equação, ela não é circunferência. Ficou claro, senhores, que eu expliquei, que eu falei? Beleza. Agora que nós já aprendemos a identificar uma circunferência e escrever as suas equações, nós temos que agora relacionar a equação de circunferência com a equação da reta, com o que nós aprendemos no assunto anterior de geometria analítica. Vamos lá? Posições relativas entre reta e circunferência. Cara, isso aqui é muito fácil, né, Marcela? Isso aqui é... Tu tem um pincel, Marcela? Um marca-texto aí? Tem um negócio roxo ali, né? Me dá o... É que eu não trouxe minhas canetas hoje, tá bom? E também o marca-texto. Marca-texto. Mas é claro, pessoal. Eu tenho uma caneta permanente. Eu acho que atravessa o papel aqui. Eu vou ver se deixou. Eu pensei que tivesse colocado meu estojo na minha bolsa. Me enganei. Posições relativas entre reta e circunferência. São 3 casos que nós vamos estudar, senhores. Qual? Tá bom. Letra A. Primeiro lugar, a reta, ela é secante à circunferência. Está aqui o centro da circunferência, que é formado pelo x do centro e pelo y do centro. E qual é que a reta é secante? Aqui, ó. Essa aqui, poxa, essa aqui é bem fininha. Aqui eu desenho ela assim, tá? Essa aqui é a reta R, tá bom?
ela pode ser tangente. X do centro e Y do centro. Que é a reta R. E é claro, a última. Ela pode ser exterior. Exterior. Centro X do centro e Y do centro. Exterior significa que a reta aqui. A definição matemática, na verdade, é bem simples. Ela é secante quando? Ela é secante quando a distância do centro até a reta ela é menor do que o raio. Ela é tangente quando a distância do centro até a reta ela é igual ao raio. E ela é tangente quando a distância do centro até a reta é igual ao raio. E ela é exterior quando a distância do centro até a reta ela é maior do que o raio. A questão é como é que eu calculo, no final das contas, a distância de um centro de uma circunferência até a equação de uma reta. Como eu calculo a distância de um centro de uma circunferência até a equação de uma reta? É assim. Do centro de circunferência para retas. Se você tem uma circunferência, você tem desse tipo aqui, e ela é formada pelo centro, que é formado pelo x do centro e y do centro, isso aqui é simples. Naturalmente, é uma circunferência, ela possui o raio, claro. Uma reta R, ela é dada por uma equação, que é a equação AX mais BY mais C, igual a zero. Isso aqui é a equação geral da reta, tá bom? A distância do centro para a reta é dado pelo módulo da equação da reta, AX mais BY mais C, dividido pela raiz dos coeficientes da reta A ao quadrado, B ao quadrado. Esse A ao quadrado e B ao quadrado são os coeficientes da reta, tá bom? O que você vai fazer nessas situações aqui para descobrir essa distância é substituir esse x e esse y nesta equação. Esse x e esse y na equação serão o x do centro e o y do centro. Ficou claro o que eu falei? Muito bem. Agora que ficou bacana, legal, vamos fazer como diz a Shakira, vamos fazer o exercício, tá bom? Com licença. Já, vamos lá. Continuando aqui, tem um pequeno exercício. Exercício 1. Dê a posição relativa da circunferência x² mais y²
mais 6x menos 8y igual a 0 em relação à reta 2x mais y menos 1 igual a 0. Bom, como é que eu vou fazer isso daqui? Passo número 1. Primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui é o centro, né? O centro está bem simples. Poxa, está horrível isso. O centro era bem simples. Só dividir por menos 2 aqui, né? 6 dividido por menos 2 é menos 3. E menos 8 dividido por menos 2 é 4. Observa que aqui tem x ao quadrado e y ao quadrado. Ele falou já no começo da história que era uma equação da reta. Então não tenho por que ficar me preocupando. A segunda coisa que eu tenho que fazer é achar o raio. Como é que eu faço isso? Bem simples, né? Pelaquela fórmula, né? A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a quanto? Igual a k, que é o termo independente. O a e o b são os valores do x do centro e y do centro, respectivamente. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, mais o b, que é 4 ao quadrado, que é 16, menos r ao quadrado igual a k, que é o termo independente. Essa equação aqui, conforme vocês podem ver, não tem termo independente. Significa que o termo independente vale quanto? Vale 0. 9 mais 16 normalmente é 25. Passando para o outro lado, vai ficar menos r ao quadrado é igual a quanto? Menos 25. Menos com menos mais, r ao quadrado é igual a raiz de 25. R é igual a raiz de 25. R é igual a quanto? R é igual a 5. Já temos o raio. O que eu vou fazer agora é calcular a distância do centro dessa minha circunferência hipotética até a nossa reta. E verificar, e vou classificar depois a distância relativa da distância do centro para a reta em relação ao raio. Se for menor, secante. Se for igual, tangente. Se for maior, ela é externa. Tá bom? Vamos lá? Regra do goleiro Bruno? Nicolas? Isso. Então vai ficar como isso daqui. A distância do centro para a reta é igual a quanto? Ao módulo da equação da reta. A equação da reta qual é? É 2 vezes x, onde o x é o centro do nosso bichinho aqui, mais o valor de y, que é quanto? 4, menos 1. Tudo isso dividido pela raiz dos coeficientes de x e de y. O coeficiente de x é igual a quanto? É igual a 2. E o de y vale quanto? Embora não apareça nada, tem o número 1 aqui. Distância do centro para a reta, módulo, né? Significa que não importa se é positivo ou negativo, vou colocar o valor positivo sempre. Vai ficar quantos aqui? 2 vezes menos 3 é menos 6. Deixa eu fazer por passo a passo, né? Menos 6 mais 4. 4 menos 1 é 3. Dividido por quanto? Dividido por raiz de 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. Raiz de 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 6 mais 3 é menos 3. Eu vou colocar 3 mesmo aqui. 3 raiz de 5. Arrumando isso daqui, eu vou dar uma pequena fatorada, tá bom? Racionalizar, aliás, desculpe. A distância do centro para a reta vai ser igual a quanto nesse caso? Vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Para simplificar a nossa vida, porque a gente vai precisar do valor em detalhes aqui, eu vou fazer um pequeno cálculo, tá bom? Raiz de 5 é aproximadamente 2,23 vezes 3. Tudo isso dividido por 5. Isso aqui deu aproximadamente 1,34. Aproximadamente 1,34. Deixa eu pensar um pouco. O raio que eu descobri é igual a quanto? Nicolas? O raio que eu descobri é igual a quanto? É igual a 5. E a distância do centro para a reta é igual a quanto? 1,34. Significa o quê? Que se eu tiver uma circunferência que tem um centro aqui, e a distância do centro para essa reta, ela é menor do que o próprio raio. Significa que ela é o quê? Que ela é secante. Porque quando a distância do centro para a reta é menor do que o raio, nós dizemos, portanto, que a posição relativa desta reta em relação à circunferência significa que ela é secante, tá bom?
Em termos de vestibular, nós podemos verificar alguns problemas que podem existir aqui. Deixa eu me mostrar para vocês, por favor. André, tu já entregou aquela prova? André? Já entregou a prova? O que está faltando? Que horas é para entregar matemática? Tá bom. Casos especiais de tangente, de tangência. A reta x menos y mais k igual a zero é tangente à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Nessas condições, determine o valor de k. Chique, né? Aí a reta x menos y mais k igual a zero é tangente à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Determine o valor de k nessa equação. Em primeiro lugar, um pequeno detalhe aqui. Essa equação aqui é um clássico, tá bom? Todas as vezes que eu tenho apenas x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que a equação é desse tipo, tá? X menos y elevado ao quadrado, y menos 0 elevado ao quadrado, tudo isso aqui é igual a quanto? É igual a 3 ao quadrado, que é a raiz desse número. Então, o centro aqui dessa circunferência, qual é? 0, 0, porque não tem nem x e nem y, a gente já sabia disso. E o raio igual a quanto? E o raio igual a 3. É mais fácil fazer desse jeito, tá bom? Em primeiro lugar, o que significa tangente? Tangente significa que a distância do centro até a reta, ela tem que ser necessariamente igual ao quê? Igual ao raio. O que é a distância do centro para a reta? A distância do centro para a reta é o módulo da equação da reta, que no caso é x menos y mais k, só que eu vou substituir direto agora os valores de x e y, né? Que no caso é quanto? Aqui é x do centro, e aqui é y do centro. Vai ser igual a quanto aqui? 0 menos, vou fazer conta aqui, 0 mais k, dividido pela raiz de quanto? Raiz de a ao quadrado, são os coeficientes que tem aqui, tá bom? Aqui, olha, aqui é a, 1 ao quadrado é 1. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao raio, que é 3. 0 menos 0 é 0, vai ficar k. K sobre, aqui é 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1 também. 1 mais 1 é 2, isso aqui vai ficar raiz de 2, tudo isso é igual a 3. Esse cara aqui, ele está dividindo, então ele pode passar para cá multiplicando. Então esse k vai ser igual a quanto? Esse vai ficar 3 raiz de 2. Desculpa, mais ou menos 3 raiz de 2, porque esse aqui é módulo de k, tá bom? Módulo de k significa que o valor de k pode ser um valor positivo, pode ser negativo. A expressão dele tem que ser positiva, né? Mas ele em si pode ser um número positivo ou negativo. Ficou claro aqui que eu escrevi, que eu falei? Beleza, tá bom? Bora fazer mais uma para fixar? Vamos lá agora. Não fique triste não, meu querido amigo. Vai piorar, tá bom? A aula de hoje é relativamente curta. Bom, isso aqui é o caso de tangência bem simples, tá bom? Tem um caso especial que eu gostaria de falar para vocês, só para encerrar essa parte da nossa aula, que colocamos aqui a distância
Aliás, colocamos aqui as relações entre reta e circunferência. Pode complicar um pouco mais, mas nas nossas atividades eu coloquei alguns exercícios também lá para complementar. O próximo caso, para a gente encerrar essa aula, é posição relativa entre duas circunferências. Próximo caso. No caso que nós estamos vendo aqui, a posição relativa entre duas circunferências são os seguintes casos. O primeiro caso, as circunferências, aqui eu tenho a circunferência 1, de centro 1, x e y, com a circunferência 2, x e y. Ela tem dois pontos em comuns. Quando a circunferência ela tem exatamente isso que a gente está falando, olha, dois pontos comuns, nós dizemos que elas são secantes, tá? Segundo caso, um ponto em comum. Esse ponto comum pode ser de duas formas. Aqui, olha. Centro 1, centro 2. Nós dizemos, nesse caso, que elas são tangentes externas. E no segundo caso, centro 1, centro 2. Aqui, elas são tangentes internas. O último caso é bastante óbvio. Nenhum ponto comum. Nenhum ponto comum são dois casos. Em primeiro lugar, significa que as duas são externas, ou seja, elas realmente não têm ponto comum, mas também não tem uma é externa à outra. E é claro, elas não têm nenhum ponto comum, mas só que elas são uma circunferência interna à outra. Em todos os casos, a análise aqui é sempre feita da distância de ponto para ponto, tudo bem? Por exemplo, a distância do centro 1 até esse centro 2 é menor do que a soma dos raios. Então é por isso que elas são secantes, entendeste? De novo, a distância... Deixa eu me escrever aqui.
a distância do centro 1 para o centro 2, ela é menor que a soma dos raios. Raio 1 mais raio 2. Aqui, o que acontece? Tangentes externas. O que acontece? É fácil. A distância do centro 1 para o centro 2 é igual à soma dos raios. Né? Que bacana? Tangentes internas. A distância do centro 1 para o centro 2, ela é menor do que o módulo da diferença dos raios. Nenhum ponto comum, que nós falamos assim, nenhum ponto comum, a distância, fácil, né? A distância do centro 1 para o centro 2 é maior que a soma dos raios. E circunferências internas, que nós chamamos uma interna a outra. A distância do centro 1 para o centro 2. Ah, desculpa, aqui é igual, né? Tem que ser igual. Ela é menor do que a diferença do módulo dos raios. Essa parte aqui é um pouco decoreba mesmo, tá bom? Eu vou querer que vocês printem bem. Printa a parte 1. Aqui printa a parte 2. Não é difícil, tá? Beleza? Isso aqui é bem teórico, tem nos exercícios lá para a gente fazer, não é muito complicado, não. Tangentes internas, a distância do centro 1 para o centro 2 tem que ser igual à diferença dos raios, o módulo da diferença dos raios. Bom, ficou claro aqui? Não se preocupe, essa última parte aqui eu coloquei apenas para efeito de cálculo. Na nossa plataforma vão ter exercícios relacionados a isso daqui que eu vou colocar para vocês, tá bem? Bom, terminamos essa parte aqui. Deixa eu só parar a gravação, quero falar com vocês, só um minuto, tá?